Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a Eucaristia, nesta sexta-feira, e ouvimos de Deus estas lindas palavras tiradas do livro de Reis e também do Evangelho de Marcos. Nós ouvimos no livro dos Reis a divisão do país, a divisão do reino de Israel em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E como é que estava a situação do país antes dessa divisão? Foi o que nós ouvimos ontem na liturgia, quando fala da velhice de Salomão, e diz o texto que Salomão havia entregue sua vida à idolatria, aos cultos baais e assim sucessivamente. Então, o povo estava infiel a Deus e, ao mesmo tempo, Salomão, para conseguir também muita coisa que ele precisava, acabou colocando sobre o povo uma carga tributária muito alta. Isso promove um descontentamento no coração de alguns, como promoveu o descontentamento no coração de Aías, que era o profeta. E aí sim, aquele profeta, se sentindo prejudicado, não pessoalmente, mas vendo que a aliança com Deus estava prejudicada, então sim vem a profecia que promove, não a profecia que promove, mas vem a profecia de Deus que fala da divisão, da cisão do país. Então vejam só, foi a infidelidade de alguém, ou no caso de um rei, que provocou cisma, que provocou toda a divisão. A infidelidade causou uma profunda cisão, uma cisão entre o reino e Deus e uma cisão entre o próprio povo, ao próprio país. Qual foi o caminho tomado? Aías pensou: bem, já que estamos assim, é melhor dividirmos e vamos tentar nós, por um outro lado, seguir um caminho mais puro, um caminho mais santo. Só que é o que acontece muitas vezes conosco, as nossas infidelidades, seja nas nossas casas, nas nossas famílias, as nossas infidelidades nas nossas atividades, acabam trazendo muita divisão e muita cisão. Só que, claro, gente, quando a divisão entra, quando a cisão entra, isso não significa que tudo está perdido. Porque o próprio Deus, no momento em que surge aquela cisão, no momento que surge aquela divisão,
Ele diz assim: vai dividir, sim, vai dividir, mas eu serei o Deus, tanto de um lado quanto do outro. O elo de comunhão entre aquelas duas partes divididas ainda permanecia sendo Deus. Deus não desiste. Quando há uma cisão, quando há uma divisão, quando há uma briga, Deus não desiste. Há uma tribo que vai permanecer com Salomão, e esta tribo é a demonstração da fidelidade de Deus. Aquele homem falhou? Falhou. Aquele homem foi infiel? Foi infiel. Mas Deus permanece fiel. Deus permanece sempre fiel quando a gente falha, quando a gente divide, quando a gente causa cisão em nossos corações, quando os nossos corações se endurecem a Ele, como diz o Salmo: eu abandonei Israel ao seu duro coração. Mesmo Deus dizendo eu abandonei, mas no fundo Ele nunca abandonou o povo de Israel e também nunca nos abandona. Como diz Paulo a Timóteo: se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. No fundo, Deus jamais queria e quer uma divisão. No fundo, o que Deus sempre busca para nós, para as nossas vidas, é a comunhão, é a reconciliação. Mas como eu já disse a vocês, se isto aconteceu, nem tudo está perdido. Deus está todo instante tentando recuperar novamente a comunhão através da reconciliação entre aqueles que se dividiram. O Evangelho é para nós uma prova disso. O que nós lemos no Evangelho? Jesus em terras pagãs, realizando a cura de um surdo mudo. Era o que Jesus estava fazendo no Evangelho. Se fôssemos olhar bem superficialmente, é mais uma cura de Jesus. Mas se formos entrar um pouquinho mais profundo nas ideias do evangelista Marcos, aquela cura era, na verdade, uma grande demonstração de Jesus Cristo da ruptura. Aqui vou fazer uma redundância, da ruptura de toda a divisão que existia no mundo antigo, que era a ruptura entre judeus e pagão. Judeu, o povo santo; judeu, o povo da bênção de Deus; judeu, o povo da promessa. E o pagão? O pagão foi definido para nós ontem. Quem era o pagão? Cachorrinhos, que não tem valor. São cachorrinhos, mas não passam disso. E aí, Jesus Cristo, quando cura aquele homem, quando abre o ouvido daquele homem, abre o ouvido para que ele possa escutar a palavra, e quando toca a boca daquele homem, abre a boca para ser profeta. E aquilo que era divisão se torna agora união. Não disse a vocês lá atrás que quando houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, o elo que permanecia era Deus? O Deus de um lado era o mesmo Deus de outro, é o que unia ainda aquele povo, por mais que eles estavam com o coração dividido? Aqui é a mesma coisa. Se o povo pagão estava dividido de Israel porque não conhecia a palavra, Jesus muda isto. Jesus promove a comunhão. Jesus promove a reconciliação. E o que faz? Faz com que aquele povo pagão passe a ser participante da bênção de Deus. Interessante no Evangelho de Marcos, depois nós vamos ver, acho que amanhã, a multiplicação dos pães em terra pagã. São duas multiplicações de pães no Evangelho de Marcos. Uma em terra de Israel, uma em terra pagã, para dizer o seguinte: agora todos, não há mais divisão, todos
todos estão admitidos no banquete de Deus. Que o Senhor, por esta liturgia, faça de nós, homens, crentes, que ouvem a palavra, por isso que Ele cure os nossos ouvidos no dia a dia, cure os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra, porque quem permanece na palavra faz de tudo para permanecer na comunhão. Quem permanece na fidelidade a Deus faz de tudo para não promover a divisão. E ao mesmo tempo, uma vez que ouve a palavra, uma vez que é crente, também possa se tornar promotores da bênção de Deus, promotores da palavra de Deus. Que Deus também possa tocar nos nossos lábios para sermos profetas neste mundo. O que nós estamos vendo neste mundo atual? Muita divisão, muita confusão. E nós não podemos entrar nesta onda que o mundo está atualmente. Nós somos cristãos. Nós fomos chamados para viver a unidade. É muito bonito quando Jesus, no final do Evangelho de João, só faz um pedido para o Pai. Não a única, mas a oração final do Evangelho de João, podemos dizer que é a oração final, e que muitos chamam de oração sacerdotal, só pede uma coisa para o Pai: Pai, que todos sejam um. Como é importante para nós, como cristãos, buscar a unidade dos nossos corações. E se nós somos um, nós convencemos o mundo que a palavra de Deus tem força nas nossas vidas, e aí sim nós tornaremos profetas que faz com que o mundo reconheça a força da palavra de Deus. Que o Senhor nesta liturgia também possa tocar nos nossos ouvidos e tocar nos nossos lábios, fazer de nós crentes, discípulos, ouvintes da palavra e ao mesmo tempo profetas. Graças a Deus eu sei que eu já estou numa comunidade que luta por isso, que busca isto. Insista, não tenha medo, não perca a sua coragem, insista no seu empenho de constantemente ouvir a palavra de Deus e profetizá-la ao mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.